Graça e paz, irmãos. Amém? Sejam bem-vindos aqui nessa noite. Deixa o seu coração ser trabalhado pela graça de um Deus que ressuscita os mortos. Amém? De um Deus que levanta quem está na sepultura. E estamos aqui nessa noite a um convite do Espírito de Deus para celebrarmos juntos a ceia. Não apenas comer pão e beber vinho. O convite da graça vai muito mais do que isso. O convite da graça, o convite de Jesus, é muito mais do que a gente fazer parte de uma organização, é fazer parte do corpo de Cristo. O convite do Espírito é para a gente celebrar a vida. Nem sempre isso foi possível. Houve um tempo que você e eu não tínhamos a menor consciência de vida, mas Ele nos deu vida. Amém? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, alienados, separados. Não existe uma condição pior do que essa: separado de Deus. E quando Ele nos deu vida, Ele mudou a nossa história, de mortos para vivo, de fora para dentro. Aquele que estava fora da comunhão, agora está na comunhão do Senhor. Por isso temos a ceia. É uma festa de comunhão. Quando a gente fala comunhão, estamos dizendo o quê? Nós temos uma coisa em comum com aquele que é o Senhor da vida. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele bondosamente mudou isso em nós. A gente que estava morto, havia uma separação enorme entre nós e Deus, mas Cristo morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que a gente tem de dizermos que temos comunhão com o Senhor, que a vida de Jesus é a nossa vida, que nós somos totalmente perdoados, totalmente salvos, totalmente mudados, totalmente incluídos no teu plano eterno. Nós fomos gerados por um milagre que só o Senhor podia realizar, e de fato o Senhor realizou. O Senhor nos chamou do império das trevas, desse cativeiro horrível, no qual a gente vivia totalmente preso, banido da tua presença. Mas o Senhor nos salvou e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Como é bom celebrar o teu nome e dizer que nós temos comunhão com o Senhor, porque Jesus vive em nós, porque Jesus nos deu a sua vida, porque Jesus mudou radicalmente a nossa posição, a nossa situação. Podemos te chamar de Pai, Papai, porque fomos gerados em Cristo Jesus para sermos teus filhos, fazermos parte de uma família de filhos, filhos que foram regenerados pelo teu poder, que trazem a tua natureza, que trazem a tua glória, Senhor. Nós te adoramos assim. Ensina-nos a celebrar esse momento de tal forma que nós entendamos que nós celebramos a vida de ressurreição, a vida de Jesus em nós, a nossa comunhão de corpo, a nossa comunhão de irmãos. Em nome de Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia, lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 53. Tem um texto tremendo aqui. Isaías 53.
O Espírito de Deus quer que nós aprendamos muito aqui nessa noite sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo trabalhando nas feridas da nossa alma, trazendo perdão para o nosso pecado e transformando radicalmente a nossa vida, a nossa alma. O Espírito Santo nos mostra aqui, queridos, que o Senhor graciosamente nos deu Cristo. No caminho do cristão há uma cruz, e essa cruz, não estou falando de símbolo, jogue símbolo de cruz fora, fique com a essência, que é Cristo crucificado, aquele que lá na cruz nos levou, para que nós pudéssemos experimentar o melhor de Deus para nós. Isaías 53, o Espírito Santo traz-nos uma revelação tremenda da profundidade dessa obra de Jesus. Embora esse texto não fale da cruz de uma forma histórica, mas ela fala do Cordeiro na cruz, de Jesus lá na cruz. E o versículo 4 diz assim, eu vou ler aqui numa versão que talvez seja diferente da sua, mas não tem problema não, tá? No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa de nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Ele foi morto por causa dos pecados do seu povo. Amém? Você entendeu essa leitura? Isso aqui é dramático. Isso aqui tem cor de sangue. Há um grito nesse texto. Há uma mensagem muito profunda aqui. Deus está abrindo o seu coração para nós. Deus está nos dizendo, por meio de Jesus Cristo, quem éramos nós. O que nós merecíamos. Mas o que Ele nos deu graciosamente quando não merecíamos coisa alguma. Quando eu penso na cruz de Cristo, quando os meus olhos são levados a olhar para Jesus naquela cruz, eu começo a ver a extensão, a profundidade desse amor de Deus por mim, desse amor de Deus por nós. A gente quase não entende isso aqui, mas a cruz de Cristo, preste atenção nisso aqui, a cruz de Cristo é onde a carne, o mundo e o diabo foram vencidos, foram derrotados e continuam sendo derrotados pelo povo de Deus. Você entendeu o que eu disse? Eu disse que a cruz de Cristo é o lugar onde o mundo, a carne, o mundo e o diabo foram derrotados e continuam sendo derrotados. Porque quando nós olhamos para esse texto que a palavra nos revela, dessa obra preciosa de Jesus aqui, nós entendemos que a cruz de Cristo é a base da nossa
salvação, da nossa santificação, da nossa cura. A nossa salvação se deve a esse fato: Cristo morreu e ressuscitou. Amém? A nossa santificação se deve a esse fato: Cristo morreu e ressuscitou. A nossa cura se deve a esse fato: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas feridas. Esse pecado que estava sobre mim, sobre todo mundo, sobre nós, foram colocados sobre Jesus. O profeta vê um cordeiro que vai caminhando para o matadouro. Não chora, não geme, não reclama, apenas sente o pecado de todos nós sobre si, sobre o seu lombo. Recebemos de Cristo muito mais do que uma libertação dos problemas aqui. Quando a Bíblia nos revela Cristo e a sua obra na cruz, a Bíblia nos revela, Deus nos revela, que nós recebemos de Jesus muito mais do que um passaporte para o céu. Tem gente que acha que é assim: passaporte para o céu, imunidade contra problemas, viver sem sofrimento. Isso não é evangelho, gente. Isso não é cristianismo. Isso é uma falsa doutrina. Nós recebemos de Cristo a sua vida eterna, a sua vitória, o seu perdão nas batalhas espirituais. Para que eu consiga ser mais exato, mais definido, mais claro para você, tente pensar 3 benefícios que nós temos da cruz de Cristo aqui. Olha o que esse versículo 4 está nos dizendo aqui. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era culpa dele, que a morte era um pecado que Ele cometeu. Quando eu leio este versículo, sabe o que o Espírito me diz sobre os benefícios que nós recebemos de Cristo? Anote aí. Primeiro benefício que nós recebemos por meio da cruz de Cristo chama-se perdão. Perdão passa pela cruz de Cristo. Deus nunca poderia nos perdoar se Ele não estivesse trazido até aqui o expediente da cruz de Cristo. Receber perdão é receber a graça de ter a dívida cancelada, sendo restaurados a harmonia e a comunhão com Deus. O perdão tem sua raiz na cruz de Cristo. Foi ali que Jesus foi crucificado para que nós fôssemos perdoados. Muitos crentes não conseguem perdoar, são doentes por causa disso. Na memória, há registros quase que inapagáveis de dívidas que as pessoas têm contra nós, que ao longo dos anos, elas criaram essas dívidas contra as nossas vidas, e nós nunca conseguimos perdoá-las. Somos doentes porque somos magoados, espiritualmente destituído de qualquer mover do Espírito, porque o coração está entupido de rancores. Preste atenção no que eu estou dizendo para você aqui em nome de Jesus. A pior ofensa você cometeu contra Deus, e Ele te perdoou totalmente. O diabo gosta de atualizar as dívidas que as pessoas têm contra nós,
e cegar o nosso entendimento para o perdão que Cristo já nos deu ali, por intermédio da sua cruz. Por isso nós temos igreja dividida, famílias divididas, gente magoada, espiritualmente cansada, com coração frio, espiritualmente separado desse fluxo, desse fluir do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos que o perdão de Cristo nos foi dado, ou que Deus nos perdoou totalmente na pessoa de Jesus Cristo, preste bem atenção aqui. Todos os nossos pecados foram colocados na pessoa de Jesus e Ele levou aquela cruz. Então Ele olha para nós com a seguinte expressão: filho, filha, você está perdoado. Eu não jogo mais nada na sua cara. Não há nenhum registro na minha caderneta que consta de algum débito seu, porque o sangue de Jesus, o meu filho, já pagou e apagou e purificou de todo o pecado. Esse é um benefício da cruz. O que nós recebemos da cruz? O perdão. É por isso que eu tenho alegria na presença do Senhor. Ninguém tem alegria na presença de Deus se não tiver convicção de que eles são perdoados. Ninguém consegue adorar ao Senhor com o coração sujo. Ninguém consegue adorar o Senhor com o coração cheio de mágoa, cheio de pecado. A única condição para adorar livremente ao Senhor, livre para adorar, foi porque nós fomos totalmente salvos do nosso pecado, e então adoramos ao Senhor com o nosso coração aberto. Qual é a condição? Porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. O diabo não tem nada para jogar na minha cara, porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Dê uma olhada para a igreja, dê uma olhada para a sua vida. A forma de que você tem de enfrentar dia a dia seus problemas, sem aquele ranço na sua mente, na sua consciência, de que, parece que Deus está me castigando ou me punindo, porque há algo na minha vida que ainda não foi resolvido. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Não escute a voz do adversário. Ele aposta na sua miséria. Ele quer diminuir a eficácia da obra da cruz, da obra de Jesus. No entanto, a obra continua com essa mensagem de libertação. Em Cristo, nós fomos totalmente perdoados. Totalmente perdoados. Há um segundo benefício que eu quero compartilhar com você aqui. E o segundo benefício da cruz é esse. Houve uma troca. Deus pegou o pior de nós e colocou sobre Jesus. Pegou o melhor de Jesus e colocou sobre nós. Entenderam isso? Deus pegou o pior de nós, colocou sobre Jesus. Pegou o melhor de Jesus e colocou sobre nós. Nós chamamos isso de o grande ganho do Calvário. Uma troca divina de caráter. Pegou o caráter nosso e o trocou pelo caráter de Cristo. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, o Espírito Santo traz a seguinte mensagem para a minha vida, para a sua vida. Ele, Cristo, se fez pecado por nós. Não é isso? Por que que Ele se fez pecado por nós? Porque Deus se identificou conosco naquela cruz. Gente, eu vejo um Deus que se humilha. Eu vejo um Deus que vai à cruz. Eu vejo um Deus que se identifica com o meu pecado, para que nós, diz aí a palavra, pudéssemos também ser transformados, mudados em justiça de Deus. Cristo se torna um de nós, para que nós nos tornássemos como Ele,
na sua vitória, na sua glória. Por quê? Porque Deus, na sua obra, quis que nós experimentássemos o melhor do seu plano, o melhor do seu projeto para nós. Pegou o pior da nossa vida, o nosso pecado, a nossa imundícia, o nosso defeito de caráter, o nosso temperamento ranzinza, tudo que era ruim dentro de nós, e o colocou na pessoa de Jesus, nesse cordeiro que está aqui em Isaías 53, e ele os levou à cruz. Ele assumiu o pior de nós. Dentro de nós, se eu pudesse ver o que existia dentro de nós, se você pudesse ter uma compreensão do que está dentro do ser humano, você não tem uma ideia. Dentro de nós, queridos, só havia tudo que era repulsivo para o caráter santo de Deus. Pensa em conteúdo que não valia nada, éramos nós sem Cristo. Sem Cristo a pessoa está irremediavelmente imprestável para os planos de Deus. Sem Cristo não se vale nada. Não há nenhum valor no ser humano, a não ser quando em Cristo Jesus ele ganha um valor eterno, o valor do céu. Sem Cristo nós éramos assim. Mas o que aconteceu? Ele mudou o conteúdo. O cristão é alguém de conteúdo novo. O seu irmão é gente de conteúdo novo, de santidade, de amor. Quando eu olho para essa verdade, quando eu estou chegando a essa conclusão, que o Espírito Santo me revela essa obra de Jesus, aí eu me rendo ao Senhor. Eu vejo que Cristo vive em mim. Ele arrancou meu conteúdo podre de pecado e colocou dentro de mim a sua santidade. Agora nós vivemos em harmonia com Deus, gente. Aí o nosso coração vibra, a nossa alma lateja de vida. Sabe por quê? Éramos imundos e Ele nos deu a sua justiça. Eram iníquos e Ele nos deu a sua santidade. Nós não tínhamos nenhuma capacidade de amar, vivia dentro do ódio e Ele nos deu o seu amor. Estávamos mortos e Ele nos deu a sua vida. Estávamos completamente deformados dentro de nós e Ele nos deu o seu caráter. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: Cristo vive em nós. Essa é a esperança que a gente tem da glória. Você entende isso? No dia a dia, cada passo que a gente dá na vida, a gente traz dentro de nós a essência de Jesus. Quando você abraça um irmão, quando você convida um irmão para o seu convívio, você está convidando alguém que é morada, que é habitação, que tem dentro de si a vida de Jesus. Você está entendendo porque dentro do povo de Deus não prevalece inimizade? Isso é coisa, não é característica de quem já nasceu de novo e está identificado com Jesus. O pior de nós já se foi. Você agora não é uma pessoa derrotada pelo pecado. Você é uma pessoa vencida pelo amor de Deus, cheia do poder de Deus. Então, nós recebemos da cruz de Cristo esse benefício. Nós experimentamos uma troca de vida. O pior de nós foi colocado sobre Jesus. E o melhor de Jesus foi colocado em nós. Oh, como isso é bênção. Quando Deus traz isso à tona, as coisas mudam. A maneira de vermos a vida, de enxergarmos as pessoas. Esaú e Jacó eram dois irmãos. Como qualquer pessoa não crentes, brigavam muito. Não conseguiam dividir pedaços, nem de carne e nem de casa. Não tinham entendimento. Aqueles dois cresceram e
as suas desavenças se transformaram em inimizades. Preste atenção, pequenas desavenças, se não forem tratadas, se transformam em grande inimizade. O tempo passou, muitos anos se passaram. Depois, quando já adultos, em circunstâncias diferentes, eles se encontram. Mas antes de promover esse reencontro, Deus tem que mudar a natureza dos dois. Filhos precisam de ter uma natureza mudada. Os grandes problemas, os grandes conflitos que a gente tem dentro de casa, é porque as pessoas não são transformadas pelo poder de Deus, porque elas não são mudadas. As grandes brigas, sejam entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, irmãos e irmãos, é porque carregam ainda uma natureza terrível que precisa ser completamente mudada pelo poder de Deus. Então, um certo dia, Jacó se encontra com Deus. O pior de Jacó foi arrancado. Foi arrancado tão radicalmente que até o nome daquele rapaz mudou. Agora, você não é mais chamado de Jacó, porque Jacó significa mentira, mentiroso, trapaceiro, bandido, safado, aquele que passa os outros para trás. Vou mudar você, Jacó, vou mudar até o seu nome, ninguém mais te conhecerá como Jacó, daqui para frente você é Israel, todo mundo vai te chamar de príncipe de Deus. Aí ele vai se encontrar com seu irmão. Gente, quando duas pessoas transformadas se encontram, tem reconciliação. Tenta colocar duas pessoas não transformadas para se reconciliar, elas brigam ainda mais. Elas ficam muito mais indiferentes. Aí Jacó vai abraçar-se com Esaú. E Esaú abraça com Jacó. Ele disse: irmão, eu estou olhando nos seus olhos e você parece com um anjo de Deus. Eu estou olhando nos seus olhos e você me parece anjo do Senhor. Sabe por que essa mudança? Porque o pior de Jacó foi arrancado. O pior daquela natureza foi arrancada. O melhor de Deus foi colocado dentro dele. Quando o melhor de Deus faz parte da nossa vida, nós olhamos para os irmãos e vemos anjos. A gente não vê inimigo, a gente não anda com pedra na mão, a gente vê anjos e promovemos a reconciliação na convivência. Segundo benefício da cruz, é isso. Nós recebemos uma troca milagrosa. O nosso velho e deformado caráter se vai e o caráter de Cristo é estabelecido dentro de nós. Mas há uma terceira bênção, um terceiro benefício que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Cristo, por meio da cruz, oferece para nós uma base para a nossa identidade. Esse é o terceiro benefício da cruz, é nos fornecer uma base para a nossa identidade. O texto aqui que a gente leu em Isaías, ele vai dizendo assim: Ele nos fez, Ele nos deu, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados estavam sobre Ele. Sabe por que que existe essa substituição? Por algumas razões muito claras, gente, muito óbvia. Primeira, porque no plano de Deus, a vida cristã só funciona assim: Cristo vivendo a sua vida em nós. Não é a minha vida cristã, é a vida de Cristo em mim. Quando Cristo vive a sua vida em mim, o velho Hélio sai de cena. O velho reclamão, queixoso, murmurador, crítico, vingativo, morre, sai de cena e Cristo assume o controle total da vida. A Bíblia diz da seguinte forma em Colossenses 3:4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
Oh, isso é cristianismo. Muita gente acha que a vida cristã é viver algumas regras de comportamento, é obedecer alguns rituais, fazer algumas obrigações no fim de semana. Isso não é vida cristã, gente, isso é religião. Vida cristã é isso, Cristo vivendo a sua vida em nós. Quando, diz a palavra, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos como Ele na sua glória. Como eu desejo, gente, um ambiente onde a vida de Jesus se manifesta. Você imaginou? Pense comigo, tente dar uma certa criatividade para a sua imaginação. A vida de Jesus se manifestando dentro da sua casa. Pensa um pouquinho no termo que você usa para tratar as pessoas dentro da sua casa. Agora, veja Jesus se manifestando dentro do seu lar. Imagine você lidando com aqueles problemas comuns que acontecem na vida de todo mundo. Problemas de enfermidade, falta de dinheiro, falta de paciência com os outros. Agora, a vida de Jesus se manifestando nesse cenário. Imagine a vida de Jesus se manifestando nesse ambiente chamado igreja. A gente se reúne, a gente canta, a gente adora, levantamos as mãos, damos glória a Deus, a vida de Jesus se manifestando. Quando a vida de Jesus se manifesta, gente, nós experimentamos a bênção da harmonia no relacionamento com Deus e uns com os outros. Porque Cristo, vivendo em nós, Ele desbanca todas as desarmonias que brotam do coração da gente. Em Colossenses 1:27, o versículo diz o seguinte: Cristo em nós, isso é o Evangelho que ele está falando. O Evangelho me mostra que Cristo vive a nossa vida. Um dia a nossa vida natural foi substituída pela vida espiritual de Jesus. Agora, Cristo em nós é a esperança que eu tenho da glória. Há muita gente sem esperança. Ele não consegue ver a glória de Deus nos ambientes comuns da vida. Sabe como é que eu entendo a glória de Deus? É a manifestação do poder de Deus nas situações mais improváveis e arrebentadas que a gente tem. Eu olho para alguém que está lá, confinado no meio de uma cama, mas dentro dos seus olhos há um brilho, porque o seu coração está firmado no poder de Deus. E ele fala de Jesus não apenas como um desejo que ele tinha de mudanças ali, mas algo que ele possui na sua vida. E isso é vida cristã. Eu vejo a glória de Deus na vida daquele doente. Eu vejo a glória de Deus na escassez que a gente tem. Mesmo que o diabo diz, como é que você pode ver glória de Deus no meio da tragédia? Eu trago para o meu coração essa convicção. A glória do Senhor é aquilo que faz emergir no meio da tragédia um poder sobrenatural. Essa glória do Senhor se manifesta a cada instante na vida do seu povo. Cristo em nós, essa é a esperança que a gente tem da glória do Senhor. Há um outro versículo tremendo que a gente tem na Bíblia, está lá em Gálatas 2, no versículo 20. Ele diz assim: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é a base da nossa identidade. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se não sou eu mais quem vive,
Significa que houve uma obra, um milagre que criou uma separação do meu eu natural, da minha identidade espiritual. O meu eu agora não está mais em cena, Cristo agora vive na minha vida. Gente, isso é um milagre. Isso é um benefício da cruz. O nosso eu não presta para os planos de Deus. O nosso eu é vingativo. O nosso eu gosta de inimizade. O nosso eu vive cobrando de todo mundo as coisas. Mas agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Somos totalmente perdoados pelo Senhor. Nós vivemos para Cristo. Eu fui salvo e separado de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. E essa obra que Ele operou em mim, pelo seu poder, me traz total libertação. Dê uma olhadinha para o dia a dia, que começa numa segunda-feira e que faz semana após semana, no seu dia comum, na sua vida comum. Como é que ela é? Tente olhar um pouco para o que você fala. Como você age em situações de sobrecarga? Você tem aquele tom de tão cansado, queixa, e que murmura tanto? Deixa eu fazer duas perguntas. Qual é o pior de você que vem à tona no dia a dia? Você fala, você mente, você deixa a sua mágoa florescer quando fala-se no nome de alguém? Você tem aquela luta tão truncada com um mau hábito que nunca pôde ter mudança dentro de você? Pensa nisso. Imagine Cristo mudando isso agora. Ele disse assim: o meu pecado, seja de qual for, a minha natureza ruim, o meu adultério, minha mentira, a minha forma debochada de viver, o meu jeito crítico de olhar para as pessoas, esse pior de mim foi colocado sobre o Cordeiro de Deus. E sabe o que ele fez? Ele pegou tudo isso e o levou à cruz e os crucificou ali. Ele pegou a justiça dele e me cobriu. Ele colocou a santidade dele e me revestiu. Ele colocou a alegria dele e adornou a minha vida. Ele colocou o amor dele e tornou conteúdo da minha vida. Ele faz essa mudança. Ele realiza esse milagre. Agora, eu quero que você olhe um pouquinho para essa obra incrível do troco divino e como ele trabalha poderosamente para nos dar uma base para a nossa vida. A vontade de Deus é onde a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu sou totalmente teu. Um dia eu fui separado, completamente separado daquele esquema de vida inútil, e o Senhor me transformou e agora me aproveita para o teu reino, para a tua glória. Gente, isso é obra incrível. Isto é uma obra extraordinária. A quem devemos isso? A cruz de Cristo. Feche os seus olhos um instante agora. Feche os seus olhos, deixa o Espírito falar isso com você aqui. Pega esse texto que a gente leu. O texto diz assim: era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Pelo que você sofre? Pelo que você derrama suas lágrimas? O que causa dor dentro do seu coração?
hoje. Existe uma bagagem excessiva no seu coração que tornou a sua vida cansada, oprimida. A Bíblia diz, era a nossa dor que ele estava suportando. Eu não consigo entender a profundidade disso, mas ele estava suportando a minha dor, a minha crise, a minha luta pessoal, os meus conflitos, o meu pecado, a minha enfermidade, a minha situação mais deplorável que eu consigo imaginar, agora estava colocando sobre Jesus. Deus tira cada situação de nós e a coloca sobre Jesus. Ele estava sofrendo por causa de nossos pecados. Você sabe o que esse pecado faz? Ele dá nojo para o coração de Deus. Gente, pecado é a única coisa que dá ânsia de vômito no coração de Jesus. E sabe o que ele fez? Para mudar radicalmente essa situação de pecados na nossa vida, nós temos a cruz. Cristo na cruz, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Será que a gente consegue ter essa consciência da nossa maldade? De como nós fizemos Jesus Cristo sofrer por nós? E a Bíblia diz assim, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Que obra maravilhosa é a obra de Jesus. Por isso nós temos a ceia nessa noite. Há tanta verdade linda que essa noite, que essa ceia traz para nós. E uma das grandes transformadoras, revolucionadora verdade, um fato completamente inapagável, é que Cristo pagou por nós a nossa dívida diante de Deus. O nosso pecado, a nossa maldade, o nosso castigo, o nosso sofrimento estava colocando sobre Jesus. Ele os levou à cruz. Naquela noite, quando Jesus estava para ser traído, assentado com seus discípulos à mesa, e quando ele tomava o seu pão, partia com seus discípulos, ele dizia assim: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Esta é uma obra de substituição, é dado por nós. É também algo que traz um suprimento total para as nossas vidas. Nós não tínhamos e ele deu por nós. Eu quero que você pare um pouquinho agora, em nome de Jesus, e pense no benefício da cruz de Cristo para a sua vida agora, para o seu coração. A cruz de Cristo e as feridas do nosso coração revelam que Deus fez algo tremendo pela nossa vida. Você recebeu dele o perdão. Esta é uma bênção para a pessoa cujo coração está ferido pelo ódio, pelo rancor, pela amargura. Receber perdão é receber a graça, é ter a dívida cancelada, é ser restaurados. Quem recebeu o perdão é um perdoador. Quem entendeu a graça de Deus na sua vida é gracioso para com as pessoas. Esse perdão que tem raiz na cruz nos demonstra que Jesus nos perdoou totalmente. Agora nós estamos reconciliados com Deus. Nós temos paz com Deus. Você tem paz com seu irmão? Você quebrou ou precisa de uma reconciliação com alguém? Porque não pode se relacionar bem com ele, porque o seu coração está completamente machucado, ferido. Olhe para Jesus agora.
Ei, olhe para a cruz. Lá na cruz você foi totalmente perdoado. E o perdão de Jesus é para curar as feridas do nosso coração. É para dizer o seguinte: eu morri naquela cruz para você ser liberto do seu ódio, da sua raiva, do seu rancor. Coloque isso nas minhas mãos. Olhe para Jesus. Deixa o Espírito Santo trazer essa revelação para o seu entendimento agora. Deixa o Senhor quebrar, em nome de Jesus, qualquer corrente que amarra e que aprisiona a sua vida espiritual. Continue olhando para Jesus. Qual é o pior de você que sempre vem à tona? Pega essa verdade para você aí, querido. Deus nos deu o benefício de uma troca incrível. Ele pega o pior de você e coloca o melhor de Cristo no seu coração. Deixa o passado para trás. Diga assim para o diabo: Jesus Cristo me dá a vitória nessa noite. O pior de mim já foi a cruz. E eu estou sendo revestido do melhor de Jesus, o melhor do seu poder, o melhor da sua bondade, o melhor do seu caráter, o melhor do seu amor, o melhor da obra de Jesus está acontecendo na minha vida. Em lugar do seu ódio, Jesus derrama amor. Em lugar do seu fracasso, Jesus ministra a vitória. Em lugar dessa prisão espiritual, Jesus traz libertação. É Cristo mudando essa situação agora. É o Senhor mudando essa realidade. Ele faz isso porque Ele nos dá uma base para a nossa identidade. Quem é você? Alguém que é novo em Cristo. Quem é você? Alguém que é amado por Cristo. Quem é você, irmão? Alguém que é aceito por Cristo. E por que Cristo nos aceitou? Por causa da cruz. Por causa da cruz. Na cruz nós recebemos uma base para a nossa identidade. Totalmente perdoados, feitos justos, habilitados para viver para Deus, totalmente separado para viver dentro da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Vamos orar. Quero que você coloque diante do Senhor a sua vida. Pega seu fardo. Tente abrir uma bagagem que tem na sua mente. Alivie essa bagagem agora diante de Jesus. Tire cada peça que ao longo dos anos foram sendo acumuladas aí no seu viver, causando tanto fracasso, tanta dor, tanta tristeza. Deixa o Espírito aliviar essa bagagem agora. Item por item. Lembranças amargas, pecados, pontos lá no seu passado. Olhe para a cruz de Jesus. Cada item desse foi colocado à cruz, para que você seja totalmente liberto. Totalmente liberto. Totalmente liberto. Pelo nome de Jesus. Olhe para Jesus agora. Deixa o Espírito Santo revelar isso ao seu coração. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Preste atenção. Ele é fiel. Preste atenção nessa verdade. Jesus é fiel. Ele é fiel e Ele é justo. Ele diz assim: filho, filha, a obra já foi realizada lá na cruz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade, de toda injustiça. Tudo está debaixo da cruz de Jesus. Creia nessa verdade agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, o diabo está derrotado naquela cruz.
A nossa carne foi crucificada naquela cruz, aleluia. O mundo foi crucificado naquela cruz. O pior de nós foi colocado sobre Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. E o melhor de Jesus nos revestiu. O melhor do teu coração foi nos dado pela obra de Jesus. E aqui nesta noite nós dizemos: o diabo está derrotado. O pecado está derrotado. Nada pode trazer ao coração dos teus filhos a tristeza, porque Jesus é a nossa vitória. Jesus, tu és vencedor. O teu sangue foi derramado. O Senhor foi sepultado, mas o Senhor ressuscitou. E nós estamos ressuscitados juntamente com o Senhor. Estamos assentados juntamente com o Senhor à destra do Pai. Nós te adoramos aqui nessa noite, Senhor. Nós dizemos aqui: nós somos nova criação do Senhor. Nós somos santos porque o Senhor é a nossa santidade. Homens e mulheres transformados pelo poder, porque Jesus é a nossa nova identidade. Senhor, nós te adoramos. E o Espírito nos convida a participar da ceia nessa noite como adoradores de Jesus. E nós te louvamos porque somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há pecado que o teu sangue não lave. Não há pecado que o teu perdão não alcance. Então nós te adoramos porque somos perdoados, totalmente perdoados, totalmente lavados, totalmente salvos pela tua graça, Senhor. Faz-nos apropriar dessa bênção libertadora para nossa alma aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E Amém. sua luz encheu o meu ser, que me curou, que me lavou com seu poder. E agora livre estou, sarado. Oh, agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Amém. Glória a Deus.